Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, sou terapeuta emocional, sou coach, sou também terapeuta em leitura corporal. Neste canal aqui, a gente fala sobre assuntos que vão melhorar nossa vida. Nosso objetivo aqui é pensar em coisas que vão fazer com que a gente melhore quem a gente é e que a gente consiga, através do conhecimento, e tendo resultados melhores na nossa vida. E sim, é possível. Tem muita coisa legal pra gente saber, muita coisa que a gente não aprendeu na escola, né? Então, temos muito assunto. E o nosso assunto de hoje é um assunto que tem a ver com espiritualidade. Então, eu queria conversar aqui com você para que você entenda como é que a dimensão espiritual se comunica com você. Então, esse vídeo aqui é um vídeo especificamente que pode ajudar pessoas que têm mediunidade ou pessoas que se consideram empatas, esponjas, pessoas que têm as suas energias muito afetadas pela interação com as pessoas, com o mundo. Essas pessoas vão se beneficiar muito do que eu vou conversar com você aqui hoje. Ou se você é uma pessoa que está começando a despertar, né, para o backstage da vida, ou seja, para essa outra dimensão, né, além da física, e você já começa a perceber que algumas coisas na sua vida não têm uma explicação tão aparente assim. Então, alguns acontecimentos, alguns fenômenos, coisas que você não consegue compreender, e você começa a desconfiar de que pode ter alguma coisa por trás que você não esteja sabendo. Certo? Então, para isso é muito importante que a gente consiga ler os sinais da comunicação da outra dimensão. Então, nesse vídeo aqui eu quero falar com você sobre sinalética parapsíquica. Não quero assustar você com esse nome, esse é um nome trazido pela Conscienciologia. E esse nome define o quê? Sinalética é mais do que um sinal. Por quê? Porque sinalética é sempre o mesmo sinal que comunica sempre a mesma coisa. Então, é como se fosse uma linguagem, certo? A linguagem, ela é... Quando a gente conversa e a gente se comunica um conceito através de palavras, né? Que ela pode ser falada ou ela pode ser escrita. E essa palavra, ela define sempre o mesmo conteúdo. Então, uma árvore é sempre... Quando alguém fala árvore, a gente sabe que é sempre o mesmo conteúdo. Apesar de existirem diversas espécies de árvore, a gente sabe o que árvore é árvore. E a palavra, a linguagem define isso. A sinalética é uma linguagem que comunica através de sensações. Então, é um sinal, né? Sinalética é um sinal que você vai perceber e reconhecer um significado através de uma sensação. E a sinalética é sempre um sinal, mesmo sinal da mesma sensação, certo? Sinalética parapsíquica, aqui a gente inclui o parapsíquico. Um sinal psíquico é um sinal que vem através dos seus 5 sentidos, né? Então, você tem um sinal. Quando você está vendo alguma coisa, você está captando com um sinal psíquico. Quando você vê com um olho espiritual, com o seu olho interno, você está tendo um sinal parapsíquico. O parapsíquico se refere a outra dimensão. Então, assim como a gente tem 5 sentidos aqui nessa dimensão, a gente também tem 5 sentidos ou mais que captam informações de outras dimensões. Você tem um olho que vê outra dimensão, esse olho ele pode estar atrofiado, tá? Mas você pode abrir esse olho e você começa a ver outra dimensão. Você pode escutar sons de outra dimensão, você pode sentir as sensações, o tato de outras dimensões. Você pode sentir cheiros, ou seja, todos os sentidos parapsíquicos se referem a captar informações com o seu parapsiquismo, algo que capta
além da dimensão física. Então, a sinalética parapsíquica é um sinal, né? É uma sensação que está sendo captada com esse seu sentido espiritual e ela sempre vai se referir a um determinado conteúdo ou a um determinado contexto, tá? E eu já vou explicar isso como que é. Como funciona a sinalética parapsíquica? Digamos que aqui a gente pode, vamos tentar simplificar e resumir sobre sinaléticas positivas, tá? E sinaléticas negativas. Nós estamos querendo reconhecer, principalmente a princípio, a comunicação de uma consciência boa ou amparadora, alguém que nos ajuda, certo? Ou nós estamos querendo reconhecer uma consciência que se aproxime e que acaba nos prejudicando com ou sem intenção. Então aqui pode ser um assédio, alguém que queira te prejudicar, um espírito que não esteja tão bem energeticamente se aproxime de você e te prejudique. Ou realmente uma companhia aí meio inconsciente que está perto de você, acabou bobeando, ficando perto de você e acaba te trazendo coisas negativas. Não é uma companhia tão saudável assim. Certo? Então, nós estamos a princípio querendo reconhecer especificamente, nós vamos colocar nossa atenção para reconhecer amparo ou assédio, tá? Porque veja bem, assim como a gente utiliza os nossos sentidos para captar todo tipo de coisa aqui na vida, para reconhecer a vida, a gente caminha na vida através dos nossos sentidos, né? E a gente também utiliza os nossos sentidos para a gente captar as nossas interações com as pessoas. Mas isso acontece também no plano espiritual. O nosso parapsiquismo vai localizar a gente na outra dimensão. Mas nós vamos, a princípio, né? Porque assim, a gente não tem domínio dessa linguagem parapsíquica. Então a gente vai, aos poucos, aprendendo, tentando reconhecer amparo e assédio. Como que a gente vai mapear uma sinalética? E aqui a palavra mapear tem a ver com estabelecer um alfabeto, né? A gente tem um alfabeto para a gente determinar a nossa língua, as palavras, para a gente se comunicar com as pessoas, né? Se a gente não tivesse um alfabeto, a gente não ia falar a mesma língua das pessoas, então a gente precisa de um padrão. Mapear a sinalética tem a ver com você saber o que cada sinal está te informando. Então é como se você fosse fazer um autodicionário, um autoalfabeto seu, para que cada sensação remeta a um conteúdo que vai te trazer na hora que você sentir aquela sensação, você vai saber o que aquilo está comunicando para você, certo? Então, a importância de mapear sua sinalética é você ficar cada vez mais consciente automaticamente quando aquela sensação vier e saber como agir, como atuar, certo? Para isso, é muito importante desenvolver a seguinte habilidade, competência: autoobservação. Então, você vai precisar ficar atento a você mesmo. Você vai precisar ficar atento às suas sensações, às suas emoções. Você vai precisar ficar atento aos seus pensamentos, aos seus comportamentos. Então, existe aí, se você não tem esse hábito, no começo ele é um pouco desafiador, mas vale a pena você começar a se auto-observar para você conseguir ir reconhecendo os sinais que vão se repetindo, certo? E aqui eu quero trazer para você um exemplo, né, de uma sinalética, do que pode acontecer. Eu quero trazer um exemplo para você de uma sinalética de amparo, né, de assistência. Então, não sei se você conhece a conscienciologia, se você já ouviu falar, eu recomendo que você pesquise. Mas a conscienciologia, ela traz muito um conceito que fala sobre banho de energia, né? Banho de energia é uma sinalética muito comum que a gente tem quando a gente está em contato com amparadores. Amparadores, eles têm essa sinalética para se comunicar com a gente aqui encarnado através de banho de energia. E quando eu aprendi sobre isso, né, eu achava muito interessante tudo e não demorou muito para eu começar a reconhecer que eu estava levando banhos de energia.
Mas é um desafio, porque se for assim, como que eu vou reconhecer um banho de energia? Através da sua sinalética. Como eu reconheço? Não é tão fácil explicar, mas uma sinalética de banho de energia para mim geralmente acontece nesses 2 chakras aqui. Talvez exista um motivo para isso e para ser assim em mim, tá? Mas eu reconheço nesses 2 chakras, no frontochakra e no coronochakra. Eu sinto como se fosse uma cosquinha aqui na cara. Eu sinto como se meu olho ficasse com sono, então é como se minha cara inteira inchasse. Eu sinto uma sensação geladinha. Eu sinto paz. É como se fosse abre, expande, fica agradável, uma sensação fofinha. Então antes parecia que estava um pouco tenso, fica fofinho. Às vezes meu olho fica lacrimejando. E junto com isso vem uma sensação de tranquilidade, de paz, vem uma energização, às vezes você se sente mais disposto, mais com bem-estar, tá? Então tudo isso, estou tentando aqui um esforço para descrever para você como é que eu reconheço. Hoje em dia, com a prática, eu tenho essa sinalética mapeada, né? E eu posso falar para você que isso, para mim, é o reconhecimento de um banho de energia. Agora, veja bem, esse banho de energia, eu não sei se ele é sempre do mesmo amparador, tá? Porque a minha sinalética é essa sensação, mas a minha sinalética ela não é tão específica, eu não tenho um mapeamento específico para saber de qual amparador vem, se vem de pessoas diferentes, porque às vezes eu recebo esse banho de energia de pessoas físicas. E eu consigo perceber, não sei te descrever ainda exatamente o porquê, mas eu consigo descrever, esse banho veio de uma pessoa física. Às vezes quando uma pessoa manda uma energia sem querer, às vezes para você, ela te manda um pensamento bom, um carinho, ela pensa uma coisa boa de você, você recebe um banho de energia daquela pessoa. E a minha sinalética é exatamente a mesma. Então, você percebe o que eu quero dizer aqui com isso? Eu quero dizer que a minha sinalética, ela está representando banho de energia, mas ela é generalizada, eu não sei exatamente da onde ela vem, certo? Então, ela representa banho de energia no total, mas existem espécies diferentes de banho de energia. Aqui a gente te linka com a árvore. A árvore é sempre árvore, mas existem espécies de árvores diferentes, certo? Banho de energia, pra mim, tá? Pra mim. Banho de energia é sempre banho de energia, essa sinalética que eu descrevi pra você, mas existem espécies de banho de energia diferente e eu ainda não tenho essa sinalética assim tão específica, mas muitas pessoas têm. As pessoas, quanto mais a pessoa avança nessa autopesquisa, né, de observar a si mesma, mais ela consegue reconhecer detalhes finos, o tipo da onde vem aquela sinalética, de que tipo de amparador que veio, da onde esse amparador está no plano astral. Então, a sinalética, ela tem o potencial de nos dar informações extremamente específicas, né? Isso te localiza, isso amplia a sua consciência, isso amplia a forma como você consegue atuar, né, na vida, como a sua lucidez do que está acontecendo ao seu redor, certo? Espero que esse exemplo tenha trazido um pouco de clareza do potencial da sinalética. Veja bem, sinalética, a gente precisa de autoobservação para a gente entender quando é que... Porque sinal, gente, a gente tem sinal de todo tipo de coisa. Então, algumas vezes pode ser... A sinalética vai te trazer informações, inclusive, de coisas que estão acontecendo no seu corpo físico. Às vezes você vai ter um sinal no seu corpo e aí você vai precisar se auto-observar, e você vai chegar à conclusão, não, essa sinalética aqui, ela é física. Ela é uma sinalética de algo que está acontecendo comigo quando eu como determinada coisa ou quando eu não durmo o suficiente, entendeu? Então, a sinalética, ela te dá uma informação sobre coisas que o seu consciente não tem acesso, né? O seu consciente não consegue ter acesso a como o seu fígado processa determinado tipo de alimento.
Você não consegue ver isso, mas a sinalética consegue te dar essa informação, certo? Como potencializar as boas sinaléticas e como a gente pode limpar as sinaléticas ruins? Será que eu dou aqui um exemplo de sinalética ruim? Olha, eu posso te falar, eu tenho geralmente esses 2 chakras aqui como uma fonte de sinalética. E para também assédio, para mim, eu consigo perceber quando tem assédio, quando tem alguma presença negativa. Eu tenho a tendência, por exemplo, a ter um ataque de labirintite. Então, muitas vezes a labirintite, para mim, se me dá uma labirintite assim do nada, eu tenho a certeza de que existe acoplamento de alguma consciência aí negativa nesses chakras. Então, para mim, labirintite é uma sinalética de assédio espiritual, tá? Existe também todo tipo de sinalética de apertar, contrair, ficar preso. Isso pro corpo todo, tá? Todas as vezes que eu me sinto presa, quando eu sinto que tá duro, tá preso, eu não tô flexível como eu costumo ficar, isso é sinal de que existe alguém denso perto de mim. Então veja só como que pela lógica, né, uma consciência que tem uma qualidade energética mais densificada, mais pesada, ela traz essa sensação de estar preso, de estar denso, de estar duro, de estar rígido, de falta de flexibilidade, de você falar, nossa, tá tudo duro, né? Isso para mim é um sinal bem claro de que existe uma consciência negativa perto. Ou pelo menos uma consciência não tão evoluída assim. E o contrário, quando tem amparo, geralmente tem a ver com expandir, com ficar fofinho, com ficar flexível, com ficar fresquinho, né? Para mim, consciências negativas também tem a ver com esquentar, tá? Eu tenho uma sinalética de esquentar para coisas não tão positivas assim. E uma sinalética de esfriar para coisas positivas. Então, tudo que fica fofo, fica amplo, fica energizado, fica gostoso, é sinalética de amparo. E tudo que fica preso, rígido, duro, quente. Outra coisa, quando você se sente cansado, drenado, falta de energia, também é sinalética de assédio. Certo? Então, assim, generalizar isso, para mim, consigo explicar para você como funciona para mim a sinalética, certo? Mas isso é muito específico para cada pessoa. Pode ser que você seja como eu e tenha o mesmo tipo de sinalética, mas pode ser que seja totalmente diferente. Então, é muito importante o autoconhecimento, a autoobservação aqui, certo? Como potencializar as sinaléticas boas? Então, ampliando a sua conexão com o seu amparador. Como você vai fazer isso? O amparador, ele se aproxima de você porque esse é o trabalho dele. O trabalho dele é ajudar pessoas, é ajudar a vida, né? O amparador, ele tem um objetivo de ajudar a vida a ser melhor e diminuir o sofrimento nesse mundo. Se você for uma pessoa que tem o mesmo tipo de objetivo, o mesmo tipo de intenção e que você é ativa nesse objetivo e ativo nessa intenção, cada vez mais você vai atrair espíritos com esse objetivo, certo? Então você vai ampliar sua conexão com o amparo. Amplie de forma ativa a sua vontade de ajudar os outros, de ajudar o mundo, de ajudar você mesma, de ajudar as pessoas da sua família, de ajudar os animais. Amplie a sua vontade e seja ativo nisso, que você vai cada vez mais estar próximo de consciências amparadoras. Cada vez mais você vai sentir tudo fluir mais geladinho, mais gostoso, mais solto. Outra coisa que eu dou aqui de dica para você ampliar as suas sinaléticas positivas: absorver energias salutares, saudáveis, da natureza, de lugares positivos, né? Então, amplie a sua conexão com a natureza,
Amplie a sua... entenda como que faz isso, de absorver energias imanentes da natureza, tá? Você encontra conteúdo sobre isso da Conscienciologia na internet, tá? Aprenda a absorver energia imanente da natureza. Pensamentos. Qual é a qualidade dos seus pensamentos? Quanto mais você, de forma ativa, gera pensamentos bons, né? Você se conecta com coisas que são pensamentos positivos que te levam para lugares de sonho, de alegria, de motivação, de construir algo positivo para você. Esses pensamentos são uma fonte de energia positiva para você, né? Então, quando você pensa naquilo que você mais quer, ou quando você pensa direcionando esse pensamento para alguém, para que essa pessoa consiga aquilo que ela quer, também é algo, uma forma de criar pensamento bom e energia boa. Eu imagino aquela pessoa vivendo a saúde, vivendo o sonho dela. Eu faço isso para os outros e eu faço isso para mim. Esses são pensamentos que são fontes de energia, riquíssimas e poderosíssimas. Então, crie pensamentos bons, se conecte, plante pensamentos bons na sua cabeça, para você, para os outros, para o mundo, certo? Essas são as dicas para você ampliar suas sinaléticas positivas, tá? E as dicas para você se libertar das sinaléticas ruins, ou diminuir, ou se limpar dessas coisas ruins. Primeira coisa que eu vou falar é a OVE, né? Mobilização das energias, aprender a como trabalhar suas energias. Quando a sinalética chega na gente, ela chega no nosso corpo energético, tá? Então, se tem alguma coisa presa na gente, é a nossa energia que tá presa, tá dura. Então, você precisa aprender a fazer um fitness energético, né? Então, é isso, você precisa, assim como a gente precisa mexer corpo físico, a gente precisa de exercício físico, a gente precisa de exercício energético. E esse exercício energético tira a zica da gente, tá? Então, aprenda a mexer suas energias de forma intencional, com a sua vontade. Outra coisa, observar o que antecede esses ataques, tá? Então, coisas que podem estar causando a sua conexão com essas energias e essas consciências negativas. Por exemplo, como você está? Você está fragilizado? Então aí, estou numa situação que eu estou fragilizada emocionalmente, fisicamente, mentalmente. Pessoas fragilizadas vão ter uma tendência a ter um ataque espiritual, porque espíritos mais densos, eles são fracos. Então, eles vão nos alvos mais fáceis, tá? A verdade dura e crua é essa. Eles vão atacar os fracos. Então, se você está fraco, se você está fragilizado, existe uma chance aí de você ser atacado, tá? Isso acontece com todo mundo, não se assuste. Todos nós, em momentos fragilizados, a gente passa por isso. A vantagem de a gente falar sobre esse assunto é a gente ter consciência e perceber isso para que a gente possa se defender, tá? Então, se você está fragilizado, observe em que ponto da minha vida eu tô fragilizado e tente aí atuar para tampar isso, para reverter isso, né? Se for emocionalmente, faça uma terapia, peça ajuda, né? Se for em questões físicas, vá atrás, faça o possível para você reverter essa sua fragilidade. Se junta, se una, peça ajuda, porque quanto mais você for fortalecendo o que tá frágil, menos suscetível a ataques você fica. E aí, finalizando, a minha dica é fortalecendo a sua aura, né? Quanto mais a sua aura estiver fortalecida, menos o seu campo energético está aí de bobeira, né? O Deus dará para alguém poder atuar e atacar. Então, fortaleça a sua aura, tem a ver com autoconhecimento energético, com autodomínio energético, precisa estudar, mas tem a ver com sentir. Então, sinta a sua aura, sinta o seu campo energético, dê atenção para sentir, né? Absorve energia na aura, coloque energia saudável, imanente da natureza na sua aura. Quanto mais a sua aura estiver energizada,
estiver quanto mais você sente, mais você protege, mais você energiza e você limpa também. Então, sinta a sua aura, limpe ela, né? E absorva energia para você formar um campo aí, um campo em volta de você que vai ser menos suscetível a ataques. Certo? Espero que essas dicas façam sentido para você, que você comece a se auto-observar, criar, mapear suas sinaléticas para você ficar mais esperto aí pro backstage da vida. Acho que é isso, gente. Deixa um gostei pra mim e até o próximo vídeo.